Olá, boa noite. Eu sou Nayara Ribeiro de Oliveira e eu estou fazendo o vídeo da disciplina de metodologia, na metodologia de pesquisa, que foi proposto pela professora Ana. E eu fiz a mesma temática do vídeo que eu fiz de didática, na onde eu coloquei as perguntas que estavam auxílio em slide para facilitar a questão da visualização das perguntas da minha opinião sobre elas. A primeira pergunta proposta pela professora foi: caracterize os quatro diferentes tipos de conhecimentos e explique suas principais diferenças. Então, nós sabemos que na nossa sociedade atual existem vários tipos de conhecimento, mas os quatro principais são o conhecimento empírico, que é o conhecimento popular, na onde é baseado no que aquela pessoa, o cidadão que tem aquele conhecimento, tem como seu conhecimento de mundo. Então, ele não é baseado em nenhuma pesquisa científica, ele é somente baseado em senso comum. Também o nosso segundo conhecimento é o conhecimento científico, que ele já é um conhecimento mais aprofundado sobre uma causa, na onde, além de você ter o conhecimento empírico, que foi a base para aquele conhecimento científico, você também vai ter uma teoria, depois você vai ter uma teoria que é uma tese, depois você tem que fazer uma prática para comprovar aquela sua tese e fazer a publicação disso para próximas gerações. Também, depois do conhecimento científico do empírico, também tem um conhecimento religioso, que ele é formulado através de religiões, não são principalmente a religião cristã, podendo ter qualquer tipo de religião como seu princípio fundamental de conhecimento, e ele tem como objetivo, em muitas das suas vezes, uma vertente um pouco mais não autoritária, mas sim de impor os conhecimentos para aquela determinada religião, como se fossem regras, para ser seguida por pessoas que fazem parte daquela doutrina. O outro conhecimento, que no caso é o último, é o conhecimento filosófico, que é na onde o ser humano ele tem como se a necessidade de conhecer a si mesmo, além de nosso corpo físico, também a nossa mente, o que nos motiva. E o conhecimento filosófico vai mais nessa vertente de tentar entender a mente do ser humano, como ele funciona, e entre outras coisas. Explica a relação que existe entre a leitura, escrita e fala, relacionando com a importância da construção da disciplina intelectual para o sucesso nos estudos. Então, a gente aprendeu, porque a primeira aula que a professora deu para a gente foi uma pergunta se nós sabíamos estudar e como que nós fazíamos isso, né? Como a gente estudava. Então, a gente percebeu em debate na sala de aula que o quê? Que uma sala que tinha várias pessoas, vários alunos, cada um mostrou uma maneira diferente de estudar, uma maneira diferente de aprender. E assim que está presente a questão da leitura, da escrita e da fala, porque pessoas diferentes aprendem de maneira diferente. Então, tem pessoas que têm mais facilidade de aprender com a leitura, ou seja, então uma pessoa que tem esse conhecimento sobre si mesma e sabe que a maneira que ela consegue aprender através da leitura, ela vai ter como um dos seus objetivos buscar ler mais artigos sobre o assunto que ela quer estudar, buscar mais leituras em si, sobre o conhecimento que ela quer adquirir. Já a questão da escrita, tem pessoas que aprendem escrevendo, ou seja, transcrevendo o que que já foi escrito por um outro pesquisador e levar para outro papel com a intenção de fixar aquele conteúdo. E também tem a questão da fala. Tem alunos que aprendem verbalizando o que aprendeu durante a sua leitura. E também tem pessoas que aprendem das três maneiras. Consegue aprender através da leitura, da escrita e da fala. Ou até das três ao mesmo tempo. Tem que fazer esse mix de, de estudo para conseguir ajeitar a sua maneira de aprender. O que é pesquisa e por que se faz pesquisa científica? Então, a pesquisa, ela é na sua, no, como pode dizer, na sua íntegra, a pesquisa significa que é a maneira com que um indivíduo procura é, ampliar o seu conhecimento sobre determinado assunto. Ou seja, pode ser uma pesquisa tanto empírica, aonde, vamos dar um exemplo. Uma pessoa quer saber como curar uma dor de estômago e ela procura uma pessoa de mais idade que sabe fazer chá. A pessoa vai passar um chá para ela que tem como objetivo
curar o que a pessoa está relatando, que é a questão do estômago. Porém, é um conhecimento empírico. Mesmo que a pessoa adquira um conhecimento e está levando para sua vida, continua sendo um conhecimento empírico. Porém, a pesquisa científica é diferente. É na onde é mais é voltada para o meio acadêmico, para as pessoas que estão cursando alguma faculdade, ou que quer um conhecimento com base científica mesmo. É, e elas vão atrás de conhecimentos que já tiveram alguma base científica, que já foram estudados e avaliados por outros pesquisadores, até mesmo foram derrubadas as teses principais e só foi continuando a questão que estava correta, porque a gente sabe que toda pesquisa de base, ela é muito fundamental, ela é fundamental para as pesquisas posteriores. Porém, muitas vezes, as pesquisas de base, elas não estão 100% corretas. Elas só seguem uma vertente que está mais ou menos ligada com o que é real. Vamos dar um exemplo. A questão da embriologia, que é da fecundação, que antigamente acreditava-se que o embrião vinha dentro do espermatozoide já formado e que a mulher ia somente receber aquele mini ser e ele ia crescer na sua barriga. E a gente aprendeu hoje em dia que isso não é uma verdade, mas também para a época foi inovador, trouxe um senso do que é realmente a realidade, porque realmente o espermatozoide e o óvulo, eles fazem a fecundação para gerar um novo ser, porém não é somente o espermatozoide que doa o embrião já formado, não, acontece um ocorre um ajuntamento dessas duas células gaméticas para gerar um novo ser. Então, ou seja, mesmo sendo um conhecimento de base, ele pode estar errado. E através do tempo, outros cientistas vão estudando e realizando pesquisa em cima daquele conhecimento já estabelecido e vão ou fortificando o que já foi estudado, ou eles vão acabando derrubando aquela tese, criando novas. E assim é o conhecimento científico, sempre buscando uma verdade maior. Qual a diferença entre pesquisa quantitativa, qualitativa e mista? Então, nós aprendemos também em sala que a pesquisa quantitativa, ela é uma pesquisa muito feita assim em TCC, muitas vezes, também em outras questões de análise de dados, mas a quantitativa, ela tenta visar a quantidade de indivíduos que estão sendo estudados, ou também a quantidade de problemáticas que têm que ser abordadas. E já a qualitativa, ela tenta visar a qualidade, entre a qualidade ou, no caso, a especificação do que está sendo estudado. Não voltando mais para a quantidade, mas sim para questão de dados que foram adquiridos através daquela qualidade, através daquela quantidade, como por exemplo pegar uma população e definir quantas mulheres daquela população ficaram gestantes na adolescência. Ou seja, aqui eu já tenho agora um dado misto, onde eu peguei uma quantidade de mulheres que estavam grávidas e em quais delas foram na adolescência. Ok. Então eu peguei um dado quantitativo e peguei um dado qualitativo, que é a questão da gravidez na adolescência, que é um dado qualitativo. Porque ele qualifica o que está sendo estudado, qualifica o ser estudado. Aí o quantitativo é voltado mais para os números. Explique o que é uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa etnográfica e um estudo de caso. Então, uma pesquisa bibliográfica, ela já é baseada, ela é uma pesquisa realizada em cima de livros ou em cima de um artigo científico de outra pessoa, na onde você estuda, se aprofunda sobre o caso, se aprofunda sobre aquele texto que foi já elaborado e você cria um estudo a partir daquilo. Agora, etnográfico é quando você é um estudo mais voltado para a sociedade, na onde você estuda mais a sociedade em si, onde você se amplia nos conhecimentos sociais, na onde você busca causas sociais para serem resolvidas. O pesquisador tem que ter uma visão crítica de mundo, ao ponto de conseguir ver um problema que está tendo naquela sociedade e fazer um estudo em cima daquilo. E um estudo de caso é quando é, Então, continuando de onde eu havia parado, eu tive que dar uma pausa para fazer uma pesquisa. Vou voltar sobre a questão da, do que é um estudo de caso. Ou seja, é quando já foi analisada uma problemática, pode ser tão social como geográfica, qualquer
qualquer ramo de pesquisa que necessita ser estudado e que vários autores já estudaram sobre isso. Aí você vai pegar as informações desses vários autores e vai fazer um estudo de caso. Ou seja, diferente de um estudo bibliográfico, onde você se baseia somente em um artigo, em um texto, no estudo de caso você vai se basear em vários. Você vai realmente se aprofundar naquele assunto e ir atrás de várias fontes para conseguir a sua opinião crítica sobre ele. Agora, apresente quais são os elementos pré-textuais no TCC e explique as partes que devem estruturar o resumo. Então, os elementos pré-textuais são aqueles que antecedem a pesquisa em si, que são a folha de capa, a folha de rosto, é, o sumário e o resumo. Eles antecedem a pesquisa que vai ser realizada pelo pesquisador que realizou o TCC. Aí a questão é o seguinte, o resumo ele deve trazer de maneira meio que uma síntese do que vai ser tratado naquele artigo científico. E nele deve haver as informações principais, além de chamar a atenção do autor, do leitor, também é para já basear um pouco sobre como vai ser feita a sua pesquisa, quais foram as vertentes que ele escolheu. E também através desse resumo tem como você saber se foi uma pesquisa quantitativa ou qualitativa também mista. Apresente quais são os elementos textuais no TCC e explique o que é necessário ser apresentado na metodologia. Então, a metodologia ela é meio que o norteamento de onde o pesquisador se baseou para seguir. Ou seja, essa metodologia deve haver de maneira rastreável quais foram as fontes de pesquisa, como aquela pesquisa surgiu, qual foi a problemática encontrada pelo autor para realizar aquela pesquisa, porque todo trabalho científico ele também tem uma questão social, que ele tem como a sua função agregar a sociedade que vai receber aquele TCC. Mesmo que muitas pessoas não parem para ler TCC de colegas ou de pessoas de fora da faculdade, tem que lembrar que ele tem uma importância sim para a sociedade, na onde, além de gerar pesquisa de base, ele também pode servir como base para outras pesquisas posteriormente de novos alunos, de novos cientistas. Apresente quais elementos pró-textuais no TCC e explique a diferença entre apêndice e anexo. Então, a diferença entre apêndice e anexo. O apêndice, ele é textos elaborados pelo autor do trabalho científico, onde ele tem como objetivo comprovar ou argumentar a sua tese, argumentar a sua pesquisa, tornar válido a sua pesquisa. E apêndice, e o anexo, a única diferença da apêndice é que os textos não são do autor, são de terceiros, são de outros pesquisadores, na onde eles também têm como objetivo argumentar ou edificar o que o pesquisador está trazendo na sua pesquisa, ou cair por terra também e trazer um contraste. Olhando para a sua área de formação acadêmica, apresente como problema de pesquisa, objeto de estudo e explique por que julga importante ser investigado. Então, atualmente na faculdade a gente percebe que existem vários trabalhos realizados por diversos professores, ainda mais na área da biologia, que tem como objetivo ajudar a sociedade em si. Mas a gente percebe que muitas vezes a faculdade não faz certos investimentos para que isso aconteça. Até mesmo a questão dos bolsistas, porque a gente percebe que na faculdade muitos poucos alunos conseguem bolsa. E tendo como base que muitas pessoas escolhem faculdade noturna porque tem que trabalhar o dia inteiro, fica muito difícil para um estudante que tem que trabalhar o dia inteiro, ainda por cima ter que fazer estágio no laboratório de graça, só pelo conhecimento. É claro que é muito significante, que é de grande importância, mas mesmo assim acaba sendo desvantajoso para o adolescente que tem que colocar comida em casa. Então, acredito que se o governo ou se a própria Unemate facilitasse a questão da remuneração para os estudantes que querem investir nessa área da pesquisa, seria de extrema importância. Porque tem muitas pessoas que têm interesse, mas não têm condições.
de estarem realizando pesquisas na faculdade. Para você, como foi a experiência da leitura de um ato de um TCC? Deixe sugestões de como podemos melhorar nossa disciplina. Então, eu achei bem interessante no TCC, é, e é muito mais fácil você achar a- os elementos textuais no texto que você falar aqui no vídeo, porque que eu não achei lá como exemplo e como base, tanto que eu fiquei até um pouco assim, engasgada para falar isso, porque são muitos elementos que a gente viu durante a aula, e que se não for bem colocado, se o orientador não tiver um olhar crítico, não souber é, orientar seu aluno, o TCC pode ser um fracasso, sabe? Pô, não vai ser aprovado pela banca se for uma banca de respeito. E mais eu aprendi muito analisando o TCC, porque eu nem sabia o que era folha de rosto quando eu comecei a disciplina, mas eu também sei que o nosso conhecimento ele foi uma base e que a partir de agora a gente vai querer, nós alunos que queremos finalizar a faculdade, vamos ter que buscar mais conhecimento sobre essa TCC, porque então, todos nós vamos enfrentar o nosso dia de apresentar numa banca. Então, muito obrigada pela oportunidade de apresentar esse vídeo e uma boa noite.